Nós vamos ouvir a mensagem dessa noite, e eu de coração anseio que você possa estar com o coração bem aberto, porque a palavra que eu tenho para repartir com vocês, ela é de uma profundidade e de um grau de importância elevadíssimo, e nós precisamos estar conectados agora, em todos os sentidos. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nós temos prazer em ouvir a Tua voz. A Tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz aos nossos caminhos, e nós, Senhor, quando ouvimos a Tua voz e aprendemos a Tua palavra, nós evitamos tantas armadilhas, tantos problemas, nós somos salvos de tantas coisas, e hoje, Senhor, nosso coração está faminto e sedento por ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, e que essa palavra não seja apenas abrigada na mente, mas que ela seja absorvida e compreendida no coração, no íntimo de cada um, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa hora, Santo Espírito de Deus, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Eu publiquei já anteriormente o título da mensagem. Ela é fruto de uma sequência de meditações que eu fiz diante do Senhor, e quando, após fazer essas meditações, eu buscava o Senhor, como eu posso traduzir tudo isso que o Senhor está ministrando ao meu coração? E na mesma hora me veio essa frase, ou essa expressão, dizendo, o verdadeiro sentido da vida. E eu disse para o Senhor, é verdade, compreender esse tema é compreender o sentido da vida. Muitas pessoas, é fato que entram na tal crise existencial, pessoas que não sabem, não têm uma explicação, não têm uma clareza da razão da sua existência, da razão da sua vida, o porquê ela está neste mundo, para que ela existe, e ter a clareza, ter a resposta para este questionamento traz para nós uma paz, traz uma serenidade, traz uma tranquilidade a respeito do presente, do futuro, de todas as coisas, e a nossa vida ganha tempero, a nossa vida ganha sabor, ganha cheiro, aroma, ganha sentido. E eu quero começar falando a vocês sobre qual o motivo de nós existirmos, qual a intenção, o propósito central. E eu quero te convidar, nós vamos ler alguns textos, mas eu quero começar contigo em Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, Efésios 1, do 3 ao 14, o texto nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, olha aí, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Preste atenção no verso 6, para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, abra os seus ouvidos. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Um grande texto, um texto que nós poderíamos ficar alguns dias meditando somente em cada palavra desse texto. Cada palavra desse texto tem um tesouro gigante, profundo, e eu vou aqui apenas me ater em um aspecto de tudo que esse texto fala. Eu quero falar sobre o aspecto o apóstolo Paulo vai trazer essa expressão de que nós fomos criados para o louvor da sua glória, da sua graça, a fim de sermos para o louvor da sua glória. No versículo 12, ele salienta isso. Eu quero afirmar uma coisa para você: você existe para uma finalidade maior. Qual é essa finalidade? Adorar a Deus. Diga: eu fui chamado, eu existo para adorar a Deus. Mas aqui nós precisamos separar algumas coisas, aqui nós precisamos clarear algumas coisas. Algumas pessoas entendem ou interpretam adorar a Deus como este momento de louvor no culto. Ah, tá, entendi, o pastor está dizendo que a gente tem que cantar os louvores, e em casa também a gente tem que fazer isso, no carro, e aí isso é adorar a Deus. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isto aqui é louvar a Deus, e é muito bom louvar a Deus, amém? A própria palavra nos diz que bom é louvar ao Senhor, e é verdade, né? O louvor ele é algo tremendo. O louvor nos gera experiências com Deus, experiências espirituais maravilhosas, mas o louvor é um momento da vida, é um momento separado para isso. A adoração, ela transcende a questão do louvor. A adoração, ela é o sentido, é o eixo principal da existência do ser humano. Nós existimos para adorar a Deus. E agora, pastor, então o que é adorar? Bom, já falamos isso em outras oportunidades, mas relembrando para alguns, a palavra adoração ou adorar, no original, lá no hebraico, é avodá, avodá. E a compreensão da palavra avodá, adoração, ela tem a ver com serviço, tem a ver com aquilo que realizamos, tem a ver com aquilo que fazemos. Ah, pastor, então adoração não é restrito ao culto? Não. A adoração na nossa vida, ela se dá
a partir do momento que você abre os seus olhos e você começa o seu dia e você decide: eu vou adorar a Deus ou eu vou viver para outra situação, para outro objetivo. E essa verdade, ela fica clara quando o apóstolo Paulo salienta em 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai falar lá dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, não tem nada mais básico na vida, nas nossas vidas, do que comer e beber. Tem alguma coisa mais elementar da sua vida do que comer e beber? Não existe. São as duas coisas mais fundamentais da nossa existência, né, para nos mantermos vivos: comer e beber. E o apóstolo Paulo está dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Isso significa o quê? Tudo que envolve a tua vida deve ter um alvo, deve ter um objetivo, deve ter um sentido. Que sentido é esse? Glorificar a Deus. Todas as nossas expressões, ações, atitudes, tudo que nos move, deve ser voltado para a glorificação do eterno Deus, para a sua adoração. Porque se não for assim, tudo aquilo que não é feito para louvor e adoração do Senhor, torna-se na sua e na minha vida um ídolo. Tudo aquilo que não é para Deus, torna-se um ídolo. E nós podemos desenvolver muitos ídolos na vida. Nós podemos adquirir muitos ídolos na vida. Você pode fazer com que, por exemplo, o teu trabalho não seja para glorificar a Deus. Você pode fazer que o teu trabalho seja para a tua mera satisfação pessoal. Você pode fazer com que a sua carreira, a sua profissão, seja apenas para o teu deleite humano. Você está tornando a tua carreira, a tua profissão, o teu trabalho, um ídolo. Você pode tornar a sua família um ídolo. Quando você não trata a sua família, quando você não se volta para a sua família, você não conduz, você não se relaciona com a sua família, de maneira que tudo que se faz dentro da sua casa seja para glorificar a Deus. Quando isso não é uma verdade concreta e prática dentro da tua casa, você pode transformar a tua casa num ídolo. Você pode transformar o seu dinheiro em ídolo, os teus bens em ídolos. Qualquer coisa pode se configurar num ídolo. É por isso que o grande mandamento, o maior de todos, é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E lá no Decálogo, lá nos 10 mandamentos, o Senhor faz a advertência de uma maneira muito clara: não façais para vós imagens, não tenhais outros deuses, não adorareis a outros deuses, não tenha ídolos. Não faça isso. Quando você deixa de voltar as coisas para Deus, você constrói um ídolo. E por que adorar a Deus e tudo voltado para Deus é a chave, é a essência, é o segredo da vida plena, da vida abundante? Ora, irmãos, eu ouvi certa vez uma ilustração, e eu achei interessante, acho que ela cabe aqui. O indivíduo, imagine você tem que fazer uma cirurgia grave, e tem 2 médicos que poderão fazer essa cirurgia, e você vai ter que escolher. Um desses médicos chega e ele vem para você e diz assim: olha,
eu já fiz mais de 1000 vezes essa mesma cirurgia. E de todas as vezes que eu fiz essa cirurgia, eu tive 100% de acerto, eu nunca perdi um paciente. Mais de 1000 cirurgias. E ele diz assim, está vendo o outro médico? O outro médico fez mais de 100 cirurgias. Só que todos os pacientes do outro médico morreram. Todos os pacientes do outro médico morreram. Escolha a mim para eu fazer a tua cirurgia. Me escolha para eu cuidar de ti. Eu te pergunto, qual dos 2 médicos você escolheria para fazer a sua cirurgia? O primeiro ou o segundo? O primeiro, com certeza, porque você tem ali a segurança e a confiança de alguém que com muito amor veio para ti e se dispôs a salvar a tua vida. E o nosso Deus, Ele está continuamente dizendo a você e a mim, me escolham, escolha a mim, se volte para mim, eu te dou 100% de garantia de que você vai ser salvo, de que você vai ter vida, porque eu te amo, eu cuido de ti. O outro que você está escolhendo adorar, o outro que você está escolhendo dar prioridade na tua vida, ele mata, e ele vai te matar, como já matou todos os outros que foram atrás dele. Você está entendendo a diferença? Não pense que Deus tem crise existencial, dizendo, não, eles têm que me amar, eu preciso que eles me amem. Não é nada disso. Não é Deus que precisa que nós o amemos, é nós que precisamos amá-lo, para que recebamos a vida que vem dele. E esse amor, ele vai surgir, ele vai brotar, ele vai acontecer a partir do momento em que nós nos dispusermos a adorar ao Senhor. Agora tem uma coisa importantíssima, muito importante. Como é que surge isso? Como é que nós passamos a nos tornar adoradores? Irmãos, começa pela revelação de Deus em nossos corações. Se você não tiver uma revelação de Deus no seu coração, você não vai se fazer um adorador. Salmo capítulo 67, olha que coisa tremenda que diz Salmo 67. Salmo 67. O texto nos diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Olha agora. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que processo é esse? Primeiro, o Senhor faz brilhar sobre nós o seu rosto. A gente tem uma contemplação da glória de Deus. Você tem um vislumbre deste Deus lindo e maravilhoso. E esse deslumbre, essa contemplação faz com que o teu coração seja aquecido. Alguém já teve essa experiência aqui? Quem já teve essa experiência de perceber que Deus está se mostrando para você, está mostrando a face dele para você? Quem já teve essa experiência? Pelo amor de Deus, aleluia, glória a Deus. Por um instante eu pensei que eu estava ministrando apenas para completos desconhecidos do Evangelho, agora eu descobri que não. Quando isso acontece, que você tem um deslumbre da glória de Deus, você vê uma expressão,
é impossível você ver a plenitude, porque Ele é imenso, é grande demais. Mas quando você prova, é tocado, é alcançado por essa luz que vem de Deus, você passa a ficar atraído, o seu coração fica conectado, seu coração fica aquecido, isso começa a produzir no teu interior uma coisa linda chamada quebrantamento. O teu coração de pedra começa a se destruir e você passa a ter um coração que sente, sensível. Você começa a ficar sensível a detalhes, a pequenas coisas, as coisas que antes, quem sabe, você passava completamente alheio, completamente indiferente. Agora, os detalhes da vida começam a te saltar os olhos. Ontem, pela manhã, eu estava no meu escritório em casa, e eu estava num tempo de adoração, de louvor, um devocional, no quarto fechado, mas a janela aberta, e eu olhei pela rua, para a calçada, tem uma árvore, e eu vi um pássaro, que eu não tinha visto por ali ainda. Um passarinho, ele era pequeno, não era grande, com o peito de um laranja avermelhado, muito intenso, e com uma crista azul, mas um azul, irmãos, um azul resplandecente, uma coisa linda, linda, linda. E eu comecei a ver aquela ave pulando de um galho para o outro, naquela mesma árvore, e ao ver isso, irmãos, eu comecei a chorar. Já fiquei embaçado ali na hora, porque eu comecei a ver a beleza da criação. Quando você está voltado para adorar a Deus, você percebe a glória de Deus nos detalhes da vida. Que coisa magnífica! Você já teve a experiência de se quebrantar vendo a obra do Criador? É fantástico, irmãos. Mas isso só é possível quando você está voltado para essa realidade de ser um adorador. Quando você está atento para que cada coisa da tua vida, cada movimento da tua vida, cada expressão da tua vida seja para a glória de Deus. Então você fica com o coração quebrantado. Aí você vem participar de um culto e começam a tocar louvores, e esses louvores, eles têm sentido para você. E aí você mergulha na letra da canção, e quando você vê, você está chorando, você está quebrantado, você está sensível, você se enche da presença de Deus. Que delícia! Mas se a tua vida, no teu dia a dia, ela não está voltada para a glória de Deus, para te fazer um adorador, se você está completamente desconectado e está no piloto automático, e as coisas apenas, parece que, bom, agora é a hora da minha vida religiosa, você gira uma chavezinha, e aí participa de um culto, de um grupo caseiro, de uma reunião aqui, outra ali, essa é a minha hora da vida religiosa, e tenta acionar, aí você vai ver que o motor não pega, porque você não está cultivando uma vida de adorador, você não tem revelação suficiente para conduzir a tua vida nesse fluir de vida. Tem algo profundo a mais, nesse Salmo 67, diz que quando isso acontece, que você contempla o rosto do Senhor, quais são os resultados? No verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho, primeira coisa que Deus começa a fazer, usa a tua vida para ensinar aos outros. Você passa a ensinar os outros, ensinar o caminho, ensinar a retidão,
E ensina pelo teu testemunho. Você não precisa ser aquele inconveniente que fica entrando na vida das pessoas sem ser convidado, não é isso. Mas a tua forma de viver, o teu testemunho, o teu exemplo, ensina as pessoas. E mais, e em todas as nações a tua salvação, você é absorvido pela missão. Todo adorador é atuante na missão. Toda pessoa que não tem parte, não faz parte da missão, é porque ela ainda não se viu como um adorador. A missão não é feita apenas pelo missionário transcultural, a missão é feita por cada crente nascido de novo. E se você é um adorador, você faz parte da missão, você atua na missão. E sabe por que existe missão? Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem uma chave aqui importante. Sabe por que existe a missão? O objetivo da igreja não é a missão. O alvo final da igreja não é missões. O alvo é justamente adoração. A missão é o meio pelo qual nós vamos trabalhar, atuar, agir, fazer, para que toda a terra adore a Deus. Para isso existe a missão. Quando tudo terminar, e um dia vai terminar, ouviu isso? Quando tudo terminar, quando não houver mais essa luta que vivemos na atualidade, não haverá mais a missão, existirá apenas os adoradores. Repetindo, adoradores não é ficar cantando o tempo todo. Apocalipse capítulo 21 vai nos mostrar quando lá no final, na Nova Jerusalém, não haverá mais sol, nem lua, nem qualquer outro tipo de luz, mas o Senhor será a nossa luz, e as nações andarão na sua luz. O que significa isso? Todos nós, com céus abertos, estaremos o contemplando continuamente, e sim, tudo o que fizermos, literalmente será para glorificar a Deus, será para exaltar esse Deus maravilhoso. Sabe, irmãos, tem algumas coisas ainda importantíssimas para colocar para vocês. A adoração, ela está diretamente ligada com a nossa consciência de perdão. Você não consegue se fazer um adorador genuíno se você não perceber que você já foi perdoado, se você não assimilar o perdão de Deus. Naquela conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, a mulher faz uma pergunta para Jesus. Ela diz: olha, qual é o lugar certo de adorar a Deus? Aqui, onde os nossos pais aqui fizeram esse local de adoração, ou é em Jerusalém? É em Samaria ou é em Jerusalém? Ela queria saber qual era o lugar. Por quê? Porque no entendimento dela e no entendimento de todos naquela época, a adoração era nada mais nada menos do que um sacrifício de um animal diante de Deus para expiação dos seus pecados. Essa era o sentido central da adoração, o serviço do sacrifício para perdão dos pecados. E ali em Samaria, próximo à cidade de Betel, foi feito um local de adoração por Jeroboão, mas completamente fora daquilo que Deus havia estabelecido. Isso foi um tempo de conflito em Israel, onde dividiram os reinos, e o reino do norte então passou a fazer esse culto lá, e o reino do sul continuou fazendo culto em Jerusalém, lá no templo. E Jesus foi preciso. Jesus disse: olha, a salvação vem dos judeus, vem de lá.
Então a expressão, para você ter certeza, vem de lá. Porém, eu quero te dizer uma verdade nova, uma verdade maior. Eu quero te dizer que chegou a hora em que você vai adorar, não necessariamente aqui e também não necessariamente em Jerusalém. Esse é o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus de que maneira? Em espírito e em verdade. Ora, aquela mulher queria saber como é que ela ia acessar corretamente o perdão de Deus. Jesus está dizendo para ela: não te preocupe, não é mais daquela forma, não será mais pela forma ritualística da religião, que te obrigava a fazer em Jerusalém. Agora, aonde houver um coração quebrantado, aonde houver alguém que se volte para Deus, que contemple essa glória de Deus, que se arrependa de verdade, este se torna um adorador. E Jesus disse: já chegou essa hora. Então a possibilidade de você ser um adorador também se dá pela revelação de que você está perdoado. Ouviu isso? Os teus pecados foram perdoados. Se você não tiver isso vivo, claro, dentro de você, você vai viver debaixo de acusações, você vai viver debaixo de angústia na sua alma, e você não consegue se fazer um genuíno adorador. Por quê? Porque há a condenação que pesa na tua consciência, mas a palavra de Deus nos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nenhuma condenação. Então, você quer ser livre, você quer se fazer um adorador, receba hoje de verdade o perdão de Deus. Daqui um pouco nós vamos participar da ceia, e você cear sem essa consciência de que você foi perdoado lá na cruz do Calvário, que um sangue foi derramado por esse perdão, um sacrifício completo foi feito por mim e por ti, e ele é válido até hoje. Desfrute deste perdão de Deus e você vai ver que bênção. Na adoração existe um formato. Que formato é? É em espírito, ou seja, é imaterial, é lá dentro, é lá no coração, é no teu interior, e é em verdade. Que verdade é essa? A verdade é Cristo. Quando ele fala em espírito e em verdade, nós temos que lembrar desse princípio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, não existe como outra forma de adorar a Deus, se não for pelos passos de Cristo Jesus, pela doutrina de Cristo Jesus, pelos ensinamentos de Cristo Jesus. Isso é fundamental, e aqui vai uma preocupação minha. Os apóstolos, desde o começo, eles manifestaram uma preocupação muito grande com a igreja, da infiltração dos falsos mestres. Os falsos mestres deturpavam a doutrina, confundiam o povo e faziam com que muitos se desviassem do caminho. Nos dias de hoje, irmãos, pela facilidade de acessos que nós temos que vigiar muito. Tem muito pregador bom por aí? Tem, graças a Deus tem, mas tem muito cabra, que eu vou dizer uma coisa, tem muita doutrina falsa sendo repassada e gerando confusão na mente das pessoas. E quando você abraça uma falsa doutrina, quando você acolhe no seu coração um ensino errado, você corre o risco de não mais estar adorando a Deus em verdade. Por quê? Porque está seguindo um engano. E por isso o nosso alerta: esteja atento, não empreste os seus ouvidos a qualquer mestre.
tenha discernimento e sabedoria. E se você não tiver a certeza, a convicção, a instrução de que essa pessoa é confiável de ser ouvida, não arrisque, não se exponha ao perigo. Você pode ser roubado no seu coração. E aí, meus irmãos, você deixar de ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Lembrando que Deus anda à procura desses. Se tem uma coisa que Deus está procurando, é isso: verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A contemplação da verdade nos desperta e provoca o espírito de adorador. Agora, tome cuidado com as coisas vãs. Existe uma adoração vã, que ela é fruto de lábios e não de verdade. Isaías 29, verso 13, Isaías 29, verso 13, o Senhor diz lá por meio do profeta: este povo me honra e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ouça isso. Um povo que honra e louva, mas apenas de quê? De lábios. O coração está longe do Senhor. Irmãos, isso é mais fácil acontecer do que você imagina. Quantas pessoas estão no contexto da igreja, são participantes e têm um discurso evangélico, têm uma linguagem evangélica, e tem canções nos seus lábios que é evangélico, que é cristão, ou seja, tem toda uma forma externa de louvor a Deus, mas no seu coração não está o verdadeiro louvor. O seu coração está apegado a muitas coisas, o seu coração está rendido a outras coisas que não ao Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Tem muitos que estão fazendo muitas coisas que não é para a glória de Deus, e isso faz com que ela deixe de ser um verdadeiro adorador, e tem lá uma adoração vã, um louvor vão. E eu quero finalizar com vocês algo importantíssimo, algo que mexeu comigo quando eu estava meditando sobre isso. Quando Deus fala com Moisés, Deus chama Moisés para ser um instrumento nas mãos dele, para que ele tirasse o povo do cativeiro, tirasse o povo lá do Egito. Nós sabemos que ali tem um conjunto de figuras. Nós sabemos que Faraó é uma figura de Satanás. Nós sabemos que o Egito é uma figura do mundo. Nós sabemos que Moisés é uma figura do libertador, uma figura de Jesus. E nós sabemos que o monte lá no deserto, o monte onde o Senhor queria que eles fossem, o povo fosse, é a figura da promessa de salvação do Senhor. Deus fala a Moisés, para que Moisés falasse ao Faraó, dizendo o quê? Diga a Faraó que solte o meu povo para virem adorar no deserto. Êxodo, se não me falha a memória, Êxodo no capítulo 3 e também no capítulo 4. É fascinante analisar aquele texto, porque quando Deus usa essa expressão, eu quero que o povo saia para vir me adorar, para que o povo venha
me servir aqui no deserto, neste monte. Tu vais falar a Faraó para que ele solte. E aí nós sabemos pela história que Faraó, quando ouviu Moisés, endureceu o coração e não quis saber. E Deus começa a castigar Faraó e o Egito com as pragas. E chega um momento que Faraó começa a sentir a pressão. E Faraó começa a barganhar, a negociar com Moisés. Primeira coisa que Faraó diz para Moisés: olha, vocês querem adorar o Deus de vocês, vocês querem cultuar o Deus de vocês, lhe prestar serviço, adoração ali na ideia de serviço, de fazer os sacrifícios, tudo bem, mas façam aqui dentro do Egito. Vocês podem fazer, mas aqui no Egito. Moisés se vira para ele e diz: não, aqui no Egito não é lugar de adorar a Deus. Deus já estipulou qual é o lugar da sua adoração, é lá, aqui não. Sabe o que Ele está nos ensinando com isso? Tem muito crente que está vivendo uma realidade mundana, muita pessoa que se diz servo de Deus, discípulo de Jesus, mas vive uma realidade mundana, já que o Egito é figura do mundo. E o Senhor está dizendo para nós: é impossível adorar a Deus vivendo na prática do mundo, na realidade do mundo. São coisas incompatíveis. Se você está dado a viver conforme os padrões e o modelo deste mundo, você automaticamente não é adorador. São incompatíveis. Moisés não negociou, veio outra praga, e Faraó sentiu mais uma vez a pressão, e aí ele foi barganhar outra vez com Moisés, e ele diz: tudo bem, vocês podem sair, mas fiquem perto, não vão longe, fiquem pertinho. Moisés disse: não, nós temos que sair caminho de 3 dias daqui. Depois que sair do Egito, é caminhar 3 dias para longe do Egito. Sabe que Satanás quer também que você fique perto das coisas do mundo. Talvez você tenha vencido, saído, rompido alguma fronteira, mas você está ainda muito ligado, muito próximo, com um acesso muito perto dessa prática mundana, dessa coisa que não é de Deus. Ou quem sabe ainda como alguns do povo que sentiam saudade do Egito, essa saudade das coisas do mundo. Ai, agora eu sou crente, agora, mas que vontade de fazer isso ou aquilo, que saudade de quando eu tinha aquela outra prática. Ah, não, você ainda não entendeu. Não basta você sair do Egito, o Egito tem que sair de dentro de você. É um processo mais profundo de libertação, de salvação, para te tornar um verdadeiro adorador. Não fique flertando com as coisas que você sabe que não glorificam a Deus, que não são para a glória de Deus. Não te envolva com aquilo que não serve para glorificar a Deus. Moisés foi radical na posição que ele tomou com o Faraó, não aceitou. Veio outra praga, e novamente Faraó veio negociar pela 3ª vez com Moisés, e ele disse: tudo bem, vocês podem ir, mas deixem aqui as mulheres
e as crianças. As mulheres e os seus filhos, fiquem aqui, vão vocês, homens. Sabe o que Faraó queria com isso? Queria a garantia de que eles iam, mas iam voltar para ele. Às vezes, o inimigo, ele quer dar a você uma sensação de que você está livre, mas ele quer manter preso, cativo, membros da tua casa, membros da tua família, e você não deve abrir mão deles, amém? Não abra mão da sua família, não abra mão do resgate da tua casa, de cada membro do seu lar, não interessa a condição que esteja. Moisés não negociou, ele disse: não, todos nós vamos, os homens, as mulheres, as crianças, não vai ficar um fora, todos nós vamos lá adorar o nosso Deus. E este é um tempo que Deus está falando profundamente às nossas famílias. Quem aqui já está lá inscrito para participar do projeto Eu e Minha Casa? Quem são os chefes de família que já estão ligados aí? Levanta a mão para eu ver. Glória. Se você ainda não está, você está, desculpa a expressão, comendo mosca, perdendo tempo, porque esse projeto veio dos céus, irmãos. Há mais ou menos um mês atrás, eu buscando o Senhor, e o Senhor começou a me inspirar e a encher meu coração com essa disposição, e eu trazer isso para a igreja, a ideia de fazer com que cada lar, cada família, gerar essa cultura de verdade, sério, cada lar desenvolva o seu culto doméstico, e que os chefes de família sejam sacerdotes do lar e discipulem a sua casa. É responsabilidade dos sacerdotes do lar discipular a sua casa. Chega de terceirizar isso para outros. Todos nós temos que assumir responsabilidade diante do nosso lar. Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele usou da estratégia de que os chefes das casas reconstruiriam os muros na frente das suas casas. Ou seja, colocando a responsabilidade sobre aquele chefe de família, que se o inimigo entrasse naquela parte do muro, é porque ele não fez a parede como deveria fazer, deixou com brechas para o inimigo entrar. Nós vamos, como sacerdotes dos nossos lares, fechar todas as brechas nas nossas casas, amém? Amém? E sabe o que me emocionou? Deus me inspirou, eu rabisquei a ideia, compartilhei com os pastores aqui da igreja, os pastores também sentiram paz no coração. Depois eu fiz uma reunião com os diáconos, compartilhei com os diáconos também se alegraram, e depois nós fomos avançando para as famílias. Agora, quinta-feira passada, eu recebi uma mensagem do nosso presidente nacional da convenção, lá de Goiânia, trazendo uma palavra para todos os pastores do Brasil inteiro. E qual foi a palavra que ele trouxe? Ele dizendo que Deus estava falando com ele, de que nós deveríamos conduzir as nossas igrejas, para que nos lares, nas famílias, fosse adotado o culto doméstico. E ele escreveu a estratégia. Quando eu olhei e eu vi a estratégia deles, irmãos, eu me emocionei, porque é exatamente aquilo que Deus nos inspirou e que eu já estou repartindo com vocês, e já estamos dando os passos para que isso aconteça. Que tremendo! Aí você vê como é o Espírito de Deus agindo. E eu quero alertar você, preste bem atenção. Eu quero alertar você. Por quê?
porque uma das razões pelo qual o Senhor está nos despertando a fazer isso, é porque nossas famílias precisam ser preparadas. Ei, tem coisa séria vindo pela frente. Os próximos anos, nós vamos ver coisas estranhas acontecendo, e se aproximam os dias onde a igreja vai sofrer perseguição, sim. E quem não tiver a fé e a prática da fé alicerçada e consolidada na prática dentro das suas casas, irmãos, muitos não vão resistir. Quando o Senhor começou a falar comigo, o Senhor disse: prepara a igreja, prepara as famílias da igreja. Eu estou cumprindo o meu papel, eu estou respondendo ao comando do Senhor, mas você precisa responder na sua casa, seja você homem ou mulher, responder à altura daquilo que Deus quer que seja feito dentro dos nossos lares. Moisés não aceitou a proposta de Faraó, e veio a quarta proposta, a quarta e última proposta de Faraó. Faraó disse: tudo bem, vão vocês, vão as mulheres e as crianças, mas deixem aqui os seus rebanhos, deixem aqui não levem os seus rebanhos. E Moisés dá uma resposta categórica para Faraó: aqui não vai ficar uma unha. Eu contei para os irmãos hoje de manhã que certa vez, numa das viagens onde passamos pelo Egito, uma senhora estava cortando a unha lá. Ela pegava as unhas e catava e botava dentro de um saquinho. E aí perguntava para ela por que ela estava fazendo, botando dentro do saquinho. Ela disse: não, no Egito não vou deixar uma unha. Ela lembrou do texto, só que não soube fazer a interpretação, é claro, mas foi engraçado naquele momento. Mas Faraó usou essa expressão: aqui nós não vamos deixar uma unha. E por que Faraó queria que Moisés deixasse os rebanhos lá? Ora, os rebanhos seriam necessários para fazerem os sacrifícios a Deus. Se eles não tivessem os rebanhos com eles lá, na hora que fosse oferecer o sacrifício, o que eles iriam fazer? Sabe o que eles iriam fazer? Inventar alguma coisa. Eles iam inventar alguma forma de adoração, e essa forma de adoração inventada não agrada a Deus. Eu quero te dizer que Deus tem uma forma de ser adorado que lhe é peculiar, e é Ele que designou e determinou a maneira como nós iremos adorá-lo. Não existe a ideia ou a possibilidade desse pensamento pós-moderno de cada um faz do seu jeito, como gosta, como quer, como lhe agrada, como lhe convém, cada um da sua forma. Não, Deus tem a sua forma, o seu jeito, e Ele não recebe adoração de outra maneira. Há uma maneira de servir a Deus, há uma forma de glorificar a Deus, há uma forma de andar na luz, de agradar ao Senhor e de viver para Ele. Eu quero finalizar dizendo a vocês nessa noite: o sentido da minha vida e da tua vida, e a sua vida só vai fazer sentido se você viver para adorar a Deus. Tudo que escapar disso, acabou, tua vida passa a não ter sentido. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Você vai para o trabalho, chega lá no trabalho, o seu trabalho é para a glória de Deus. Você chega em casa, você está em casa, estar em contato com a tua família é para a glória de Deus.
Sabe por que você vai e faz um carinho no seu esposo? Por que você faz um carinho na sua esposa? Não é porque você quer algo mais logo depois. Isso faz parte. Mas é para a glória de Deus. É porque você fazendo carinho no seu cônjuge, você vai produzir alegria no coração dele ou dela. Você vai trazer conforto e bem-estar. E quando você faz isso para o teu próximo, isso glorifica a Deus. Sabe por que você vai e brinca com seus filhos? Não é só porque é bom, não é só porque te faz bem, não é só porque teu filho gosta, é para a glória de Deus. É porque teu filho vai crescer com saúde emocional, e ele vai ser um homem, uma mulher de Deus, equilibrado, muito mais preparado para essa vida, e vai cumprir o propósito de Deus na vida dele com excelência. E então você brinca com seu filho, você agarra ele, abraça, beija ele, e é para a glória de Deus. E você vai preparar aquele almoço, quem sabe naquele dia que você está cansado, mas você vê, minha família precisa, é para a glória de Deus, eu vou lá fazer aquele almoço, e não vou fazer reclamando, murmurando, me queixando, eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou passar essa vassoura aqui para a glória de Deus, vou limpar esse banheiro para a glória de Deus. Quando você começa a fazer tudo para a glória de Deus, sabe o que desaparece da tua vida? A murmuração e o queixume, porque são duas coisas que não ocupam o mesmo espaço no ser humano. Ou você vai ser um eterno reclamão, murmurador, se queixa da vida por tudo, e deixa de ser adorador, ou você se faz um adorador, e deixa de ficar reclamando. Não combina murmurador com adorador, não dá, são incompatíveis. A pergunta é, você hoje é mais adorador? É mais murmurador? Você tem tido consciência de que desde o momento que você abre os seus olhos, você respira e já pode pensar, eu estou respirando para a glória de Deus. Eu vou me levantar, vou fazer minha higiene, vou me preparar para esse dia, para a glória de Deus, porque quando você está sensível a isso, e você se move para a glória de Deus, você encontra a oportunidade e ocasião de testemunhar de Jesus, nas coisas mais improváveis, e você se torna um ganhador de almas, para a glória de Deus. Então você está adorando, servindo e adorando. Você pode fazer um monte de coisas na igreja, e aquilo não necessariamente seja a expressão de adoração. Você somente está fazendo coisas, sem consciência do ser adorador.